Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez, no nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E não há nada melhor do que começarmos a semana na presença do Senhor. No domingo que significa dia do Senhor, não há nada melhor do que no dia do Senhor aprender a palavra do Senhor e tirar este dia para adorar ao Senhor. Queridos irmãos e amigos, nós queremos agradecer a você que está nos dando esta honra de nos dar esta permissão maravilhosa de podermos adentrar no seu lar. Queremos agradecer a você também que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais. Compartilhe esse link aí no seu grupo de amigos, seu grupo de família, seu grupo de colegas aí. Compartilhe, convide para estar conosco, aprendendo a palavra do Senhor nesta manhã. Nós queremos aproveitar também e enviar uma saudação toda especial para os nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos do PROAT, Programa de Assistência à Terceira Idade, os nossos irmãos que são sempre fiéis aqui no culto, no programa da escola, do culto da Escola Bíblica Dominical, nossa Escola Bíblica Dominical, os nossos irmãos que por questões de saúde, de limitações, comorbidades, não podem estar na Escola Bíblica Dominical fisicamente, mas Escola Dominical, olha que bênção, Escola Dominical vai até a sua casa, alcançando o seu coração, alcançando toda a sua família. Receba aí, abra os seus braços, como sempre fazemos aqui, abra seus braços. Receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente e da irmã Judite. Deus continue abençoando os nossos irmãos da terceira idade. Que o Senhor os ajude, os ilumine a cada dia. Vamos orar neste momento, pedir ao Senhor uma bênção sobre nosso culto nesta manhã. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela oportunidade que nos concede podermos estar aqui nesta manhã, mais uma vez, Senhor, para te adorar, para bendizer o teu nome. Queremos te render graças pela vida de cada um dos teus filhos que estão sendo alcançados neste momento através desta programação. Tu sabes, Senhor, as dificuldades de cada um, tu sabes os problemas que cada um enfrenta. E queremos neste dia que o teu Santo Espírito esteja ajudando, esteja confortando, consolando, esteja, Senhor, promovendo a intervenção na vida desta família, Senhor, que precisa, Senhor, de uma intervenção do teu Espírito, na vida deste jovem, desta jovem, Senhor, deste senhor, desta senhora, desta criança, Senhor, que precisa de saúde, ó Deus. Vai neste momento, Senhor, Tu és o médico por excelência. Vai nesta hora restaurar, dar força, compartilhar a saúde ao seu corpo físico. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os hinos congregacionais. Sim, este é um momento especial onde nós estaremos louvando aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Se você não tem uma harpa cristã aí próximo, não se preocupe, nós estaremos colocando o hino em sua tela para que você possa nos acompanhar e como um grande e lindo coral possamos adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos convidar neste momento o presbítero Jailson Aguiar para vir aqui entoar os cânticos congregacionais. E fique aí conosco, vamos adorar o Senhor, louve ao Senhor com muita alegria, porque Ele é digno de louvor.
Amém. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor. Que privilégio estar aqui na Escola Bíblica Dominical, no lar. E conforme fomos autorizados, vamos assim adorar ao Senhor. Hino de número 5, são os hinos que vêm sugeridos na nossa lição da Escola Dominical. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Este hino é uma oração de entrega. Adoremos ao Senhor. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Ore assim. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Amém. Glória a Deus. Nessa mesma temática, vamos adorar o Senhor com o hino de número 387 da nossa harpa cristã. Se você chegou agora na programação, você está na Escola Bíblica Dominical. Vamos orar nesta hora cantando, dizendo: derrama o teu Espírito. Glória a Deus. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua greia, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua greia, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa de centurião, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito, e dá-nos hoje muitas conversões. Oh, deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações. Oh, deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito, e aos que sofrem da tua proteção, a orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. A orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, os que dormem, o muito profundo sono do jardim, como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim.
como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Amém. Queridos irmãos e amigos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 3, que tem como título O Avivamento do Novo Testamento. O texto áureo está em João capítulo 4, versículo 10, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A verdade prática nos diz que a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título O Avivamento nos Evangelhos. O segundo tópico, O Avivamento nos Atos dos Apóstolos. E o terceiro tópico, O Avivamento nas Epístolas e no Apocalipse. A leitura bíblica em classe desta semana está em João capítulo 4, versículos 7 ao 15. Se você não tem aí um exemplar das Escrituras ou a lição da revista, a lição da escola dominical desta semana, então não se preocupe, nós estaremos colocando o texto em tela e você pode nos acompanhar nesta leitura. João capítulo 4, versículo 7 nos diz o seguinte: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amém. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor, agradecer pela leitura da sua palavra. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. Queremos pedir que o teu Santo Espírito venha nos iluminar, venha abrir o nosso entendimento para que possamos compreender as tuas verdades, ó Deus. Nos ajuda a vivermos, Senhor, a ética do teu reino. Continua estendendo as tuas mãos de Deus sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas e convidamos nesse instante o auxiliar e professor Jonas Santana para vir fazer esta oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Como é bom nesse domingo de manhã, pela infinita misericórdia de Deus, estarmos aqui na casa do Senhor, para adorá-lo na beleza da sua santidade e aprender a sua santa, rica e maravilhosa palavra. E meu querido irmão, nós estamos num culto. E o culto, ele é composto pela oração, ele é formado, pela oração, formado pela exposição da palavra de Deus.
e também pelos dízimos e pelas ofertas. E querido irmão em Cristo Jesus, a nossa adoração se faz presente de diversas maneiras. E uma forma também de adorar a Deus no culto é através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, das nossas contribuições. É uma forma de adorar a Deus. Então você, querido irmão em Cristo Jesus, que você pode adorar a Deus também dessa forma, adore ao Senhor, adore com alegria, adore com satisfação. Lembre que aquilo que você está dando para a igreja está sendo utilizado na expansão do reino de Deus. Por isso, isso tem que ser feito de uma forma voluntária, com um coração aberto e um coração alegre. Quero ler um texto com você nessa manhã de domingo, texto muito conhecido entre nós, já lido aqui algumas vezes, segundo livro aos Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então faça esse trabalho, faça com alegria, faça com coração voluntário, faça como um ato de adoração a Deus. E com certeza, querido irmão em Cristo Jesus, Deus irá abençoar você e também abençoar a sua casa. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você que está em outro estado, em você que muitas vezes está no hospital, mas quer também adorar a Deus, você que está trabalhando, você que está em outras cidades, que no momento não tem oportunidade de estar no templo. Então, existem alguns recursos tecnológicos que a igreja vem se utilizando. E um deles é o que vai aparecer agora na sua tela, que é o site da igreja, www.iedprplay.org.br. Quando você acessar esse site, você vai ver que tem diversas opções, mas tem uma opção que é justamente um botãozinho que aparece no canto superior com o nome Quero Contribuir. Quando você clica, você vai ter várias opções de oferta. Você pode dar seu dízimo, você pode dar simplesmente uma oferta, você também pode contribuir com o sistema de comunicação, com o sistema social da igreja. Então, são algumas opções dependendo da natureza da sua oferta que aparece agora para você. Também nós temos as contas PayPal e PagSeguro, principalmente para aquelas pessoas que estão fora do Brasil, que também querem contribuir. E nós também temos as contas da igreja. Caixa Econômica Federal, estão os bancos aparecendo para você, Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco, Banco do Brasil, e logo abaixo está lá o nome Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e o CNPJ. Deixa eu repetir para você, dizer para você o CNPJ, 10.632.404, 1000 ao contrário, o dígito de número 51. O mesmo CNPJ também é a chave do Pix. Aí, agora sim, deixa eu repetir para você, 10.632.404, 1000 ao contrário, e o dígito de número 51. Querido irmão em Cristo Jesus, são algumas facilidades que nós temos no dia de hoje para adorar a Deus através dos nossos dízimos e da nossa oferta. Vamos orar ao Senhor? Quero convidar você nessa manhã de domingo para orar a Deus. Fazer uma oração de agradecimento pelas bênçãos recebidas. Fazer uma oração ao Senhor nesse momento com alegria, com satisfação, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem dado, tem nos concedido. E também nessa oração, vamos incluir, porque eu sei que estou falando para pessoas que estão desempregadas, para pessoas que têm filhos e parentes desempregados. Vamos nessa oração orar para Jesus abrir porta de trabalho para quem está desempregado. Jesus é o mesmo, Ele pode fazer esse milagre na tua vida. E creia, Ele pode fazer até mesmo nesse domingo, porque Deus pode fazer todas as coisas. Vamos orar ao Senhor, quero convidá-lo nesse momento. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Pai das misericórdias, Rei da glória, como é bom estar aqui nessa manhã, como é bom estar aqui te adorando, te servindo, e vim ouvir a tua santa, rica e maravilhosa palavra. Pai eterno, dispensa uma bênção especial sobre a vida dos teus filhos, aqueles que nesse momento estão ofertando. Abençoa, meu Deus, aumenta o pão. E Pai eterno, aquele que nesse momento está te clamando, pedindo por uma porta de trabalho. Tu és o dono de todas as empresas, Tu és o dono de todas as fábricas. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Criador,
vai nessa casa com a bênção de porta de emprego nessa manhã de domingo. Abençoa teus filhos, não deixa faltar nada. Recebe agora a nossa gratidão, a nossa alegria, a nossa adoração através das nossas ofertas e nossos dízimos. Te pedimos isso no nome santo e justo de Jesus. Amém, amém. Querido irmão, que Deus te abençoe e nesse momento o nosso superintendente, o pastor Nadjackson Saraiva, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus e você vai ficando conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação. Amém. Vamos adorar o Senhor. Hino de número 553. Com muita alegria, é uma oração também. Vamos falar com o Senhor cantando de todo o nosso coração. Glória a Deus. Ó Pai, o Santo Espírito, pedimos, vem nos dar, para que Ele venha já o seu poder nos outorgar. Convença-nos de todo mal, console os corações, ampare-nos a fé em meio à dor e às aflições, habite nossos corações, para sermos templos teus. Opere conversão e redenção, ó nosso Deus. Amém. Queridos irmãos e amigos, hoje nós estaremos estudando, ou estamos estudando, a lição de número 3, que tem como título O Avivamento do Novo Testamento. Semana passada nós estudamos sobre o avivamento no Antigo Testamento e pudemos aprender ali princípios que estavam ou que estão presentes ali nos textos do Antigo Testamento, que mostram que avivamento não é uma realidade exclusiva do Novo Testamento. Geralmente, quando se fala de avivamento, vem logo à nossa mente, principalmente nós que somos pentecostais, vem logo à nossa mente Atos capítulo 2, derramamento do Espírito, mas nós temos aprendido nessas 2 semanas passadas de que o avivamento da parte do Senhor, sim, ele existe no Antigo Testamento, ele parte das Escrituras e exige de nós uma postura de humilhação, de arrependimento, confissão de pecados, a busca à presença de Deus, busca da palavra, a reverência ao Senhor, temor ao Senhor, uma série de princípios que nós estudamos e aprendemos nas 2 lições passadas. Esta semana nós estamos estudando sobre o avivamento no Novo Testamento e é claro que nós teremos uma lição específica sobre avivamento no ministério de Jesus, um avivamento na vida da igreja, um avivamento ao longo de toda a história, ao longo de toda a história da igreja. Tudo isso nós estaremos aprendendo com o decorrer do nosso trimestre. Esta semana o autor ele vai trabalhar este avivamento na perspectiva dos livros do Novo Testamento. E quando nós falamos de avivamento no Novo Testamento, nós vamos ver que o autor ele começa a trabalhar esta visão de avivamento no Novo Testamento como o anúncio das boas novas
a revelação de Cristo no Novo Testamento, o anúncio das boas novas do Messias prometido, Jesus, o Messias prometido, um anúncio de boas novas, e a partir dos evangelhos nós veremos daqui a pouco esse anúncio das boas novas sendo levada pelos discípulos e disseminada pela igreja a partir do livro de Atos dos Apóstolos e sintetizada nas epístolas e no livro do Apocalipse. Nesse momento eu queria convidar você a ler conosco, nós estaremos colocando em tela a introdução da nossa lição. Veja que o autor nos fala aqui na introdução da nossa lição. Ele diz o seguinte: nessa lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por Ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio das epístolas e livros. Então, observe o que é que o autor está trabalhando, o que é que ele está querendo dizer com estas palavras. Ele está dizendo de que a lição desta semana, quando ele fala de avivamento do Novo Testamento, ele não está se restringindo ao avivamento no sentido da manifestação dos dons espirituais, que nós estaremos comentando também sobre isso. Ele está olhando numa visão muito mais ampla. Ele está falando de avivamento como produto do anúncio da mensagem das boas novas de Deus, não só para Israel, mas também para os gentios. É bom lembrar, queridos irmãos, antes de até entrarmos no primeiro ponto dos evangelhos, primeiro entender o contexto onde Jesus nasceu, onde Jesus se revelou. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. A palavra plenitude aí significa tempo exato que Deus escolheu para revelar Jesus. Então nós temos um contexto histórico onde o Senhor Jesus se revela. E qual é o contexto histórico que Jesus se revela? Contexto histórico do Novo Testamento ou contexto histórico do primeiro século. E o que é que poderíamos elencar aqui como contexto do Novo Testamento antes da manifestação do Senhor Jesus Cristo? Vale lembrar de que estamos falando do primeiro século, marcado do ponto de vista religioso, marcado por uma pluralidade religiosa muito grande, uma diversidade de religiões e cultos. Por outro lado, nós temos os judeus praticando o judaísmo, nós temos os sacerdotes oferecendo sacrifícios no templo, nós temos um templo que deveria ser o templo do Senhor, mas completamente desconfigurado do seu estado original. Vale destacar de que o templo do primeiro século era um templo que não era como o templo de Salomão. E quando eu digo isso, eu não estou falando só do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista estético, não. É do ponto de vista até simbólico, do ponto de vista da representação, porque no templo do primeiro século, os santos dos santos não tinha a Arca da Aliança. Nós já aprendemos aqui em lições passadas de que a Arca da Aliança se perdeu. O templo de Zorobabel foi construído, o templo de Herodes, que é esse templo do primeiro século, foi reformado por Herodes, e também conhecido como Templo de Herodes, e os santos dos santos não possuía a arca. A arca, aliás, que nós sabemos que dentro dela havia as tábuas da lei, o cajado de Arão e um pouquinho do maná que Deus enviou para o povo de Israel. Então observe, nós temos um templo cujos santos dos santos não tem a característica dos santos da época de Salomão. Segundo,
O próprio ministério de Jesus, Jesus vai ao templo e vê que transformaram um templo no verdadeiro mercado financeiro, e Jesus pega lá um alçarrogue, vai lá, vira aí as mesas, os cambistas, e disseram: vocês têm transformado a casa de meu pai em covis de lobos e salteadores. Observe, o que Jesus está descrevendo é justamente a profanação do templo que deveria ser templo do Senhor. Então, o templo do primeiro século já não tinha a Arca da Aliança, o templo do primeiro século já havia sido desconfigurado, até uma moeda havia sido criada para o templo do primeiro século. Então, observe, nós temos um judaísmo, uma religião judaica completamente descrita como perdendo o seu senso de comunhão com Deus, completamente voltada para a religiosidade, para a superficialidade religiosa, caindo dentro do mesmo problemas que os seus contemporâneos, aqueles que viveram até antes deles, caíram de o sacrifício pelo sacrifício, e Deus estava sendo colocado de lado. Então nós temos um mundo plural, um mundo com a diversidade religiosa muito grande, os judeus, por sua vez, vivendo a lei, mas tentando focar-se exclusivamente nas leis cerimoniais, achando que a lei poderia salvá-los, a lei poderia levá-los à salvação. E a declaração do apóstolo Paulo, o diagnóstico de Paulo para essa situação em Romanos 2, é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós temos um primeiro século onde todos estão destituídos da glória de Deus, um primeiro século marcado por um povo que estava distante do Senhor, e agora as profecias que haviam sido anunciadas no Antigo Testamento, na manifestação do Messias, aliás, profecia que foi anunciada pela primeira vez lá em Gênesis 3:15, onde Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Então nós temos todo o desdobramento histórico do Antigo Testamento, a profecia da manifestação do Messias. Observe que nós temos o Novo Testamento, um templo judaico oferecendo sacrifícios, aliás, que nós sabemos que não removiam pecados, apenas cobriam pecados, ou seja, o sistema sacrificial judaico estava em pleno uso, estava em pleno funcionamento, entretanto, ineficaz para salvar alguém. Então nós temos um cenário de uma sociedade, não só uma sociedade, mas um mundo inteiro sem Deus, sem paz e sem salvação. E é nesse contexto que as boas novas, ela é manifestada aos homens. As boas novas. E o que é as boas novas? As boas novas é uma excelente notícia? Não apenas uma excelente notícia. As boas novas é uma pessoa. Quem é as boas novas? É o Senhor Jesus Cristo. O evangelista Lucas, ele disse em Lucas 19:10, de que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos nós estávamos perdidos, mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O apóstolo João nos diz, João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode glorificar ao Senhor aí de sua casa? Nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos todos condenados, nascemos debaixo do pecado, mas Deus, com seu amor, com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou pelo seu Espírito, e pela graça nós somos salvos. Você pode glorificar a Deus aí? Então, queridos irmãos, voltando aqui para a nossa lição, no primeiro tópico, ele vai falar sobre avivamento nos evangelhos. Então, vale destacar que nós aqui já comentamos de que o avivamento tratado no modo geral aqui no Novo Testamento
o autor ele vai dividir o Novo Testamento, mostrar a divisão do Novo Testamento e mostrar este avivamento nessas divisões do Novo Testamento. Então, observe como é que o autor traz. Primeiro, ele elenca os grupos, elenca o grupo dos evangelhos, que são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. E como é, pastor, que está dividido? Será que você sabe como é que está dividido o Novo Testamento? O Novo Testamento está dividido em cinco categorias. Primeira categoria chamado categoria dos evangelhos. Segundo, categoria do histórico ou livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Terceiro, as epístolas paulinas, ou seja, todas as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, que dá um total de 13 epístolas. As chamadas epístolas gerais, que dá um total de 8 epístolas. E o livro também chamado de profecia, que é o livro do Apocalipse. Então, observe, livro de os evangelhos, livro histórico, as epístolas paulinas, as epístolas gerais e Apocalipse. Vamos repetir isso para que possa fixar bem na mente. Como é que, se alguém perguntar, irmão, irmã, como é que está dividido os livros do Novo Testamento? Aí você vai dizer, olha, eu aprendi na escola dominical que os livros do Novo Testamento estão divididos da seguinte forma. Primeiro, os evangelhos formados pelos 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Segundo, histórico. Só há um livro histórico, né, dentro dessa classificação. Qual é o livro? Livro de Atos dos Apóstolos. Terceira divisão das chamadas epístolas paulinas. Que é isso? Epístolas paulinas, sim, são as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Dá um total de 13 epístolas. E quais as outras divisões? Quarto, epístolas gerais. Observe, epístolas paulinas, as que foram escritas pelo apóstolo Paulo, e temos as também chamadas epístolas gerais, que não foram escritas por Paulo, como, por exemplo, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. São chamadas de epístolas gerais, que é um total de 8 livros, e temos o livro Profecia, que é o livro do Apocalipse. Então, só relembrando rapidamente, os evangelhos, livro histórico, epístolas paulinas, epístolas gerais e profecia. Novamente, evangelhos, livro histórico, epístolas paulinas, epístolas gerais e profecia. Tá vendo como é fácil? Não tem dificuldade nenhuma. Então, observe. Então, vamos para a primeira divisão rapidamente. Primeira divisão. Como nós podemos ver o avivamento tratado pelo autor dentro dos evangelhos? Como é que ele trata isso? Ele diz o seguinte, ele diz que nos evangelhos o avivamento pode ser caracterizado pelo anúncio das boas novas e o comissionamento de Jesus à sua igreja para levar estas boas novas não só aos judeus, mas também aos gentios. E aí ele traz, em primeiro lugar, subtópico 1 do ponto 1, o avivamento no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele diz, o Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí não considerarmos este Evangelho um livro sinótico, ok? No encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele diz, uma água diferente é revelada aos homens. E ele vai falar aqui da água que é a palavra de Deus. E por que o autor coloca o Evangelho de João logo de primeiro, ao invés de abordar Mateus? Simplesmente porque o Evangelho de João ele é diferenciado dos 3 evangelhos. O Evangelho de João ele é mais objetivo com relação à mensagem do Evangelho, mostra a mensagem, é um livro mais teológico. Observe que Evangelho de João, no capítulo 3, nós temos um diálogo de Jesus com um judeu chamado Nicodemos. No capítulo 4, nós temos um diálogo de Jesus com uma mulher, melhor dizendo, samaritana, uma gentia. Então veja que João já deixa claro
na construção do seu evangelho, do seu livro, de que estas boas novas não são boas novas apenas para os judeus, mas são boas novas também para os gentios. Se você tiver com a Bíblia aí próximo de você, abra a sua Bíblia. Se não tiver, não tem problema. Agora anote, pegue sua caneta aí, anote essa referência, para que depois você possa conferir esse texto nas Escrituras. Veja o que é que João nos diz. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está falando de quê? Ele está falando de Jesus, dizendo que Jesus é pré-existente, ou seja, Jesus já existia antes de nascer, porque ele era Deus. Observe que o texto diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo aqui é o próprio Senhor Jesus, e a gente vai entender no próprio contexto do capítulo 1 que está se referindo a Jesus. Observe que aqui ainda no versículo 10 e o 11, ele diz o seguinte: o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Está falando do mundo do modo geral, da humanidade. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem são os seus aqui? Está falando dos judeus. Está falando que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o reconheceram como o Messias. Aí observe que o texto continua dizendo: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Observe, João está dizendo que estas boas novas, esse Verbo que estava lá na eternidade com Deus e que se tornou carne, veja o versículo 14 que ele diz. O 14 diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que é que João está dizendo? Ele está dizendo, olha, o Verbo que sempre existiu na eternidade, ele tomou forma humana, ele se fez carne. E com que finalidade ele se fez carne? Por que que Jesus precisou encarnar-se? Por que que Jesus precisou se fazer carne? Simplesmente por minha e por sua causa. Deus não teria obrigação nenhuma de nos salvar. Deus havia dito ao nosso pai Adão lá atrás: no dia que você comer do fruto, certamente morrerás. Adão morreu espiritualmente, toda a raça humana juntamente com ele. Todos nós estamos debaixo do pecado. Todos nós, por natureza, somos filhos da ira, da desobediência. Todos nós estávamos, por natureza, condenados à morte, condenados ao inferno. Mas João diz, olha, eu vou dar uma boa notícia para vocês. Vocês não merecem. Nós não merecemos enquanto humanidade, porque a humanidade é caída. Adão é pai de uma humanidade caída. Mas João disse, eu vou dar uma notícia maravilhosa para vocês. Deus amou o mundo. Que mundo é esse? A humanidade. De uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, o melhor de si, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo vai dizer aos romanos que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores, não merecíamos esse amor, não merecíamos que o Verbo que estava na eternidade assumisse a forma humana para se humilhar,
para morrer numa cruz por nós, levando os nossos pecados sobre si. Mas ele não olhou para mim nem para você, para a nossa indignidade. Aliás, é por isso que é graça. O que é graça? Favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos este amor. João vai dizer: o avivamento de Deus veio sobre a humanidade. Uma humanidade que jazia em trevas, uma humanidade que estava perdida, que andava na região da sombra da morte. A luz agora resplandece. E quem é a luz? O próprio Senhor Jesus Cristo. Deus traz o avivamento para não só Israel, dizendo: olha o Messias que eu prometi a vocês. Mas ele traz avivamento para o mundo inteiro, dizendo: vocês que estão desesperançados, vocês que estão em trevas, estão nas regiões das trevas, vocês que não podem por si só voltar-se para mim, eu estou enviando o meu Filho ao mundo para que por meio dele vocês possam retomar novamente a comunhão comigo. Glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor na sua casa neste momento? Coisa boa, irmãos, é saber deste amor, saber que nós somos indignos deste amor, mas apesar de nossa indignidade, apesar de nós mesmos, mas Ele nos ama e nos amou e provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho ao mundo morrer pelos nossos pecados. Subtópico 2, ele fala sobre o avivamento no Evangelho de Mateus. Subtópico 3, o avivamento em Marcos. E subtópico 4, o avivamento em Lucas. E o que é que ele fala sobre cada livro desse? É claro que cada evangelista, como nós já temos estudado em outras lições, cada evangelista tem como finalidade apresentar Jesus sobre um prisma. Todos estão apresentando a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, mas cada um está abordando um prisma diferente. Por exemplo, Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus. Ele escreve para os judeus, e apresenta Jesus como o rei dos judeus. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, o servo que foi rejeitado, o servo que foi desprezado, o servo que não foi acreditado, mas o servo que foi exaltado por Deus, ressuscitando dos mortos. Lucas apresenta Jesus como filho do homem, Deus encarnado, que viveu como homem, que sentiu como homem, que chorou como homem, que teve sono como homem, que teve sede como homem, mas que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, para que se dobre todo joelho que há no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Os evangelistas apresentam Jesus, apresentam a sua vida, apresentam a obra vicária, apresentam a sua ressurreição e sua exaltação, porque o nosso Deus, o Deus das boas novas, não só apresentou a notícia de salvação, mas também anunciou a restauração daquela humanidade que estava caída. Cristo agora é o cabeça da humanidade restaurada. Adão é o cabeça da humanidade caída, da humanidade fracassada, da humanidade em pecado. Cristo é o cabeça da humanidade restaurada, da humanidade levantada e da humanidade reconciliada com Deus. Você pode dizer amém? Então, queridos irmãos, nos evangelhos nós vemos o avivamento da mensagem das boas novas sendo transmitidas pelos discípulos do Senhor
e pelo Senhor Jesus e pelos seus discípulos, não só a Israel, mas também aos gentios. No tópico 2 da nossa lição, avivamento nos Atos dos Apóstolos, veja o que o autor nos diz no tópico 2. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Subtópico 1 diz: o avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. O cumprimento desta promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Observe, nos evangelhos nós temos não só o anúncio das boas novas aos judeus e gentios, mas temos também a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Mateus 3,11 fala muito bem sobre isso. Mateus 3,11, quando o próprio João Batista vai dizer que Jesus que haveria de se revelar, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. João também revela esta promessa, né? João, no capítulo 1, versículo 30 ao 33, ele também manifesta esta promessa. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, o Senhor vai confirmar esta mesma promessa, dizendo aos discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E no capítulo 2 de Atos, nós temos aí o subtópico 2, a descida do Espírito Santo. Nós temos aí não só a promessa sendo cumprida, mas temos aí a inauguração da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que a igreja já nasce pentecostal. Os discípulos estão lá orando há 10 dias, Jesus, desde as primícias até o Pentecostes, 50 dias, Jesus ressuscita, fica 40 dias com os discípulos, da ascensão do Senhor até o dia de Pentecostes, mais 10 dias, eles passaram 10 dias orando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, e aí Atos 2, o Espírito desce sobre os discípulos e eles são batizados no Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Agora, o mais interessante é que eles não só falavam outras línguas, mas já começaram a evangelizar, porque tem tudo a ver, Pentecoste com evangelização. Eles foram batizados e, ao serem batizados, já receberam dom de línguas e começaram a falar nas línguas dos povos que estavam ali representados. Tanto que você pode pegar o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, depois ler com mais tranquilidade, e você vai perceber que o público ficou atônito. Como é que pode? Não são todos estes galileus que estão falando, ou seja, não falam todos eles aramaico? Por que nós ouvimos eles falar em nossa própria língua, ou seja, na língua nativa dos povos que estavam ali? E observe, e não só isso, eles não só estavam falando na língua nativa dos povos que estavam ali, mas observe que o texto registra que as pessoas ficaram atônitas, ficaram surpresas, começaram a falar em outras línguas, e eles dizem: como é que podem falar na nossa própria língua acerca das grandezas de Deus? Ou seja, o Espírito Santo estava usando os apóstolos, não só foram batizados, como receberam dom de línguas e começaram a falar acerca das grandezas de Deus, ou seja, a evangelização. Há pessoas que dizem que este batismo é um batismo que ficou circunscrito à igreja do primeiro século. Mas nós vemos na palavra do apóstolo Pedro, no seu grande discurso, no capítulo 2, versículo 39, ele diz: essa promessa vos diz respeito a vós. Quem são vós? Os judeus. A vossos filhos. Que filhos? Filhos dos judeus. Aos que estão longe. Quem são os que estão longe? Judeus dispersos. E a
todos quanto nosso Senhor chamar. Quem são estes? A todos quanto nosso Senhor chamar. Somos nós, gentios. O Evangelho, as boas novas vieram não só para os judeus, mas vieram para os gentios. O derramamento do Espírito não veio apenas para os judeus, mas veio também para os gentios. É claro que nós estaremos comentando este assunto de maneira mais específica em uma lição que vai tratar sobre o avivamento na vida da igreja. Mas, por ora, nós entendemos perfeitamente de que este avivamento foi derramado em Atos dos Apóstolos, manifestando os dons espirituais. Aliás, quando falamos de dons espirituais, nós temos a relação de 1 Coríntios capítulo 12, dos dons que são descritos ali. Nós temos também a relação dos dons de Romanos capítulo 12. Nós temos também a relação lá de Efésios capítulo 4, versículo 11. Então nós temos esta relação dos dons espirituais, porque avivamento, dentro da perspectiva do Novo Testamento, há uma característica especial, diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento houve avivamento, o povo chorava, o povo confessava seus pecados, o povo ia buscar a presença de Deus, buscava se santificar, buscava ler a palavra, tinha fome e sede de Deus. Isto é característica de uma pessoa avivada? Sim. Mas no Novo Testamento nós temos algo especial. No Novo Testamento nós temos o cumprimento da promessa que os do Antigo Testamento esperavam. Nós temos a promessa concretizada. E qual é a promessa concretizada? O próprio Senhor Jesus. E nós temos o Senhor Jesus no Novo Testamento prometendo à sua igreja algo que os profetas do Antigo não conseguiram experimentar. E o que eles não experimentaram, pastor? Derramamento do Espírito Santo dentro da condição lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós não temos registros, nós não temos o derramamento do Espírito Santo registrado desta forma no Antigo Testamento, até porque o próprio Senhor Jesus havia dito em João, no capítulo 14, de que ele iria para o Pai, capítulo 14, versículo 16 e versículo 17, ele diz, olha, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, o Espírito da Verdade. Observe o que Jesus diz, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Quem Jesus está dizendo isso? Aos discípulos, porque está convosco e estará em vós. Estará em vós aponta para Atos 2, o derramamento do Espírito Santo. Então, quando olhamos para o Novo Testamento, nós temos um avivamento com uma característica mais ampliada, de plenitude. Nós temos o derramamento do Espírito, que no Antigo Testamento era apenas voltado para algumas pessoas específicas que Deus chamava para exercer determinado ministério. No Novo Testamento, nós temos este Espírito distribuído para toda a igreja. O Espírito não é dado por medida no Novo Testamento. Essa promessa diz respeito, disse Pedro, a todos quanto nosso Senhor chamar. E que promessa é essa que ele cita? Ele cita Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olha, toda a carne, não é? Todos os judeus, toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Em Atos 2 nós vemos o início do cumprimento desta profecia. Mas, pastor, o senhor diz início, por que início? Porque Deus, ao longo da história, vem realizando esta promessa que não é apenas o Novo Testamento, é uma promessa para a sua igreja. Mas nós estudamos também o trimestre passado sobre o livro de Ezequiel e aprendemos que Deus haverá de restaurar Israel espiritualmente. Esta profecia vai se aplicar à figura e à pessoa da nação de Israel. Então, queridos irmãos,
Indo agora para o próximo tópico, o tópico de número 3, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. E aqui no subtópico 1 nós temos nas epístolas paulinas. E como epístolas paulinas, eu gostaria de destacar um texto, nós não temos tempo para ler vários textos, mas eu queria destacar um texto em Efésios capítulo 5. Se você tiver a Bíblia, você abre a sua Bíblia aí, se não, você anota para depois conferir o que nós estamos compartilhando. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. A tradução que eu estou usando é a Nova Almeida Atualizada. Talvez você diga, mas pastor, seu texto está diferente. É porque nós temos uma outra tradução aqui, que é a Nova Almeida Atualizada. Mas a sua tradução é a mesma coisa, só com palavras diferentes. Então, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. E o que é deixar-se encher do Espírito na perspectiva das epístolas paulinas? Observe, para responder esta pergunta, vamos voltar também a outro livro escrito pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, que diz: sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. No conceito paulino, avivamento é não só a manifestação dos dons espirituais, mas também a manifestação do fruto do Espírito. Observe que Paulo, em Efésios, no capítulo 5, 18, que foi o texto que nós lemos, ele diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Mas observe, os textos que antecedem esta afirmação do apóstolo Paulo apontam para uma vida de conduta, uma vida de ética. Olha o que ele diz no capítulo 4 do livro de Efésios, mesmo livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao versículo 24, ele vai falar sobre a nova natureza em Cristo. E veja o que é que ele vai dizer, no versículo 22 do capítulo 4. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Paulo está dizendo, lembre-se, a antiga natureza, vocês foram agora em Cristo Jesus, vocês devem abandonar a antiga natureza. E o que é a antiga natureza? É a antiga natureza que aponta para o pecado, que nos chama para o pecado, que nos chama para viver uma vida completamente escrava do pecado. E Paulo diz no versículo 23, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, agora em Cristo Jesus, vocês têm que viver uma nova vida. Há uma nova natureza que foi criada por Deus dentro de vocês, no Espírito. O Espírito que produziu essa nova natureza ao regenerar a vida de vocês. O apóstolo Paulo nos diz ainda em Efésios 2, de que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou, ou seja, nos deu uma nova natureza. E que natureza é essa? Ele diz, é nova. É nova e é criada segundo a justiça e retidão procedentes da verdade. Aí o apóstolo Paulo, do versículo 25 ao versículo 32, ele exorta aqueles crentes a viver uma vida de santidade. Capítulo 5, versículos 1 ao versículo 17, ele exorta os irmãos a viverem como luz. Observe, tudo dentro da conduta ou da ética cristã. E aí ele fecha esta argumentação dizendo, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito.
Deixar encher-se do Espírito nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais, fala de viver uma vida de santidade, viver uma vida da manifestação do fruto. E observe, Paulo diz em Coríntios 14:1, que nós citamos aqui: sigam em amor, ou andem em amor, ou seja, vivam o fruto, desde que o fruto do Espírito se manifeste em vocês, mas busquem com zelo os melhores dons. Andem em harmonia, o fruto e os dons espirituais. Viver um avivamento à luz do Novo Testamento, conforme descrito aqui nesta lição, é a manifestação primária do Jesus Cristo como as boas novas. E estas boas novas não só trazendo sinal de grande mudança, mas trazendo mudança de fato através da regeneração. E ao sermos regenerados, somos convidados por Deus agora, em Cristo Jesus, a viver uma vida de produção de fruto e a viver uma vida de busca pelos dons espirituais. Então é importante, querido irmão, querida irmã, que nos foquemos nestas verdades que o Senhor Jesus nos ensina nesta manhã. Busquemos a presença de Deus. Paulo diz: busque com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Somos pentecostais e devemos buscar os dons espirituais. Mas Paulo diz: mas não se esqueça de andar em espírito. Não se esqueça de andar em amor. E andar em amor fala de caráter. Fala daquilo que o apóstolo Paulo descreve, depois você pode ler com mais tranquilidade, Efésios capítulo 4, capítulo 5. Nós temos outros textos, nós não temos tempo, mas outros textos das epístolas pastorais, das epístolas paulinas e das epístolas gerais que falam sobre o viver, a conduta diária. Que Deus nos ajude nesta manhã, queridos irmãos, e possamos aprender que no Novo Testamento nós temos uma nova dimensão de avivamento. Um avivamento não só que segue os princípios do Antigo. Deus nos chama a nos arrepender, Deus nos chama a confissão de pecados, Deus nos chama a jejumar, Deus nos chama a orar, Deus nos chama a ler a palavra. Mas não só isso, Deus nos chama a viver a nova vida em Cristo Jesus. Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo diz: olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vivamos de forma tal a não entristecer o Espírito Santo de Deus. Paulo diz, Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Queridos irmãos, que busquemos a presença de Deus, busquemos melhores dons, busquemos, oremos, peçamos ao Senhor os melhores dons para que possamos ser úteis no trabalho do Senhor. Mas não nos esqueçamos que precisamos deixar Cristo ser formado dentro de nós diariamente. Viver em Cristo é viver uma vida de renúncia diária. Viver em Cristo é caminhar nos seus passos, é seguir o seu exemplo. Que nesta manhã, querido, o Senhor Jesus possa estar lhe ajudando. Talvez você diga: pastor, mas eu sou tão fraquinho, não consigo vencer. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que o Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas. Se você possui o Espírito Santo, se você é salvo, possui o Espírito Santo, peça ajuda ao Espírito Santo. Se esforce, decida a viver como um vencedor, porque Cristo lhe chamou para ser um vencedor agora em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe nesta manhã. O tempo voou, né? Teríamos ainda mais coisas para comentar, mas não temos tempo.
Então, desde já queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que esteve conosco nesta manhã. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando. E vamos orar nesse instante, agradecendo ao Senhor por esse momento especial, e oramos para que Deus possa nos iluminar, abrir o nosso entendimento, possamos compreender aquilo que Deus falou conosco nesta manhã e nos ajudar a viver estes princípios em nossa vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela manifestação do teu Filho Jesus Cristo, pelo teu amor com que tu nos amaste, Senhor, mesmo sabendo, Senhor, de nossa indignidade, mesmo sabendo, Senhor, que não éramos merecedores, mas tu provaste o teu amor, enviando o teu Filho ao mundo, mesmo sendo nós pecadores. Nós queremos nesse instante, Senhor, te louvar pelo teu Santo Espírito que nos deste, pelo cumprimento das tuas promessas, pela habitação do Espírito dentro de cada um de nós, Senhor. Vem nos ajudar nesta manhã, vem ajudar a todos aqueles que estão sendo alcançados através desta rede, Senhor. Ajudar o teu filho, tua filha, que nesse instante está se sentindo desanimado, se sentindo desanimada, sentindo vontade de abandonar tudo, Senhor. Mas queremos te pedir, Senhor, a tua palavra nos diz, Senhor, que teu Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, Senhor. Vem fortalecer os teus filhos neste momento, ó Pai. Tu morreste, Senhor, teu Filho morreu por cada um de nós e neste momento vem ajudar. Queremos pedir uma bênção em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton. Ajuda o teu filho, fortalece, vivifica, dá saúde, graça, força, vigor, firmeza. Ajuda, Senhor, o evangelista Sonivaldo, superintendente da rede. Continua ajudando o teu filho, dando saúde, força, vigor. Abençoe todos aqueles que estão envolvidos diretamente na produção, Senhor, deste trabalho, Senhor, que são responsáveis pela transmissão. Ajuda os teus filhos, Senhor. Nos dá um dia abençoado para a honra e a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, próximo domingo nós aguardamos você aqui neste mesmo horário, em nome de Jesus. Deus abençoe pela companhia e até o próximo domingo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.